Paz do Senhor, irmãos. Aqui estamos nós outra vez, como fazemos toda semana, trazendo uma palavra ao seu coração. Hoje pretendo falar um pouquinho, em breves palavras, a respeito de Deus, o ser de Deus. Falamos a semana retrasada da essencialidade do Espírito Santo. Falamos a semana passada sobre a supremacia e a eficiência de Jesus Cristo. E hoje quero falar um pouco do ser de Deus. A realidade é que todos nós sabemos que Deus é único, não é? São três pessoas distintas, mas um só Deus em essência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós invertemos a ordem porque a realidade é que Deus é o Senhor soberano, Jesus Cristo é o Filho, o Redentor, e o Espírito Santo, o Mestre e o Consolador. Para tanto, nós vamos ler com você nessa noite Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 2. Convido você a ler. Diz assim, ó: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Vamos orar nesse instante. Querido Deus, glorificamos o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glorificamos o seu nome porque o Senhor nos dá a honra e a oportunidade de estarmos em sua presença, de pararmos um pouco para ouvir a tua palavra, refletirmos na mesma. E o nosso propósito nessa hora é buscar o Senhor, buscar o conhecimento do Senhor, para assim podermos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos abençoe nesta hora, por tua graça, eu te oro em nome de Jesus. Amém. Como eu disse há pouco, nós queremos falar hoje um pouco do ser de Deus, né? Falar de Deus vai sempre haver, de certa forma, uma mescla, uma mistura, falando dele, falando de Jesus, porque os dois são um, não é? Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que Jesus Cristo ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, aquilo que se podia ver de Deus foi revelado em Jesus Cristo. Mas nós podemos afirmar que Deus é um ser todo-poderoso, um ser espiritual, perfeito, bom, que criou e sustenta tudo. Essa é a definição mais coerente de Deus. Um ser todo-poderoso, um ser espiritual, perfeito e bom, que criou e sustenta tudo. Podemos também afirmar que Deus era um ser imanente, pois ele é a fonte de tudo, ao mesmo tempo que ele é o Deus transcendente. E a razão é simples: ele está acima de tudo e de todos, obviamente. Soberanamente, Deus resolveu criar o mundo e o homem para que esse o administrasse, ou seja, Deus criou o homem para que o homem administrasse o mundo que também Deus criou, não é? Então, lá no propósito de Deus, na sua soberania, ele cria o mundo, criou todo esse universo que é lindo, é espetacular, e ele cria o homem com o propósito de que o homem o administre, e através então do homem Deus possa conduzir o universo, administrar e etc. Bom, sabendo Deus
que o homem cairia, que o homem iria pecar. Deus sabia? Deus sabia. Deus sabia porque Deus é onisciente, não é? Abrindo um parênteses, às vezes as pessoas perguntam, se Deus sabia que o homem ia pecar, e por que Deus permitiu? Ora, ali exatamente estava em ação o livre-arbítrio. Naquela ocasião, o homem tinha o livre-arbítrio, e se Deus intervisse e impedisse que o homem pecasse, não seria livre-arbítrio, seria uma intervenção divina. Então Deus, como é esse ser fiel em todos os aspectos da vida, ele não podia intervir, mas deixou que o homem exercesse aquilo que ele havia lhe dado, que era o livre-arbítrio, não é? Então, mas Deus sabia que o homem ia cair. Por isso Deus, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus planejou salvar esse homem e, obviamente, ele planeja salvar o homem através da obra redentora, da obra da cruz. Não existe em todo o universo ninguém na história humana, ou mesmo na história da divindade, alguém que tenha o poder e a eficiência, então, de salvar o homem, a não ser o próprio Deus. E é por isso que ele se faz homem, né? João falando lá no seu livro, no capítulo 1, ele no verso 5, se eu não estiver enganado, é verso 15, agora eu confundi, ele vai dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus se faz carne, revelando assim a glória do Pai. E é aí que entra nesse projeto de salvar o homem, a sua obra criada, que entra em ação a sua triunidade, ou seja, as três pessoas de Deus, que são uma em essência, se juntam, ou, digamos assim, acertam, ou resolvem, melhor, acho que o termo melhor seria esse, resolvem salvar o homem. Deus Pai resolve salvar, Deus Filho também resolve salvar, Deus Espírito Santo, porque são um, então a vontade de um estaria também dentro da vontade do outro, e a harmonia é perfeita na Trindade, resolvem salvar esse homem, não é? E a partir desta obra de redenção, que Deus então vai também planejando alcançar o homem lá no futuro através de Cristo. Ele vai ter um povo lá no Velho Testamento, que é o povo de Israel, e ele vai então se dar a conhecer à humanidade, se dar a conhecer ao mundo, se dar a conhecer ao homem, através da sua própria revelação. E no texto que nós lemos, no capítulo 20 de Êxodo, ali Deus já tirou o povo do Egito, já mostrou quem é ele de fato, a sua capacidade, o seu potencial, a sua fidelidade, e agora ele vai então estabelecer as regras de como o seu povo deveria relacionar-se com ele, para que então ele pudesse gradativamente revelar-se a este povo, que seria Israel, e este povo então manifestaria a glória de Deus através do seu testemunho, da sua pregação ao mundo. E o que nós vemos no capítulo 20, nós vemos algumas verdades bem importantes que você precisa saber. A primeira é que ele diz que é Deus zeloso, não é? O zelo de Deus, neste zelo de Deus está implícita a sua santidade. Há um zelo profundo em Deus, na questão do reconhecimento a relação humana a partir da queda
foi interrompida e, obviamente, o homem ficou com a sua natureza caída e tendente a fazer escolhas erradas. Além disso, o homem também ficou sujeito ao engano, à mentira, de modo que então Deus teria que manifestar essa qualidade dele de ser zeloso para atrair o homem para ele, unicamente para ele. Não é tirania, não é egoísmo, é zelo de fato. Porque, como o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios, aquele que adora a ídolos não adora a Deus, mas sim a demônios. Então, o zelo de Deus, ele tem essa preocupação de atrair os homens para ele. Então ele diz que é um Deus zeloso, né? Capítulo 20, verso 2, 3 e 4. Ele também é único, então ele vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Então está implícita a questão da sua unicidade. Todos nós sabemos e conhecemos a história que existem várias fábulas, vários mitos de deuses e coisas dessa natureza, e a realidade é que Deus é único. Não existe outros deuses. Ele é único, ele é absoluto. Não é? Então ele vai fazer menção disso para Israel, para que as pessoas pudessem saber da sua unicidade e assim então resolvessem e se dedicassem na adoração apenas a ele. A terceira coisa que está implícita no texto é a questão da sua santidade. Ele diz: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então veja que aos que aborrecem a Deus, até mesmo aos que aborrecem a Deus, Deus é misericordioso, porque ele só cobra até a terceira e a quarta geração. Não é? Significa dizer que daqui de geração em diante, Deus pode não cobrar, mas agir com graça e misericórdia para com aqueles que o aborrecem. Ele diz isso aí no texto. E faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então, temer a Deus é algo extremamente importante. E, claro, dedicar amor a Deus é algo extremamente importante, porque você vai entender e ter em seu coração a certeza de que até 1000 gerações sua, a misericórdia de Deus vai estar lá em ação para favorecer. 1000 gerações. É algo extremamente maravilhoso isso, né? Então esse Deus que estamos falando é zeloso, é único, é santo, não é? E, como nós vimos também no texto, é justo, porque ele disse que visita a iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, ele vai agir com justiça, e ele é misericordioso, né? O profeta Jeremias, quando escreveu o livro de Lamentações, disse que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, que elas são novas a cada manhã e elas não têm fim. Então esse é Deus, o Deus misericordioso, Deus benigno, que vai sempre priorizar a misericórdia, priorizar a graça. Isso é maravilhoso, né? Deus está sempre priorizando a graça. Então ele é um Deus gracioso. Há uma ideia por aí das pessoas dizer que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, né? Porque ele era um Deus tirano, porque ele provocou a morte de muita gente, milhões de pessoas, de crianças e etc. Não, o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E ele vem lidando com as pessoas de maneira justa, sábia e santa. O problema é que a humanidade é dura, é difícil. O ser humano, ele é complicado. O profeta Isaías fala disso, diz assim: olha, o boi conhece seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura,
mas o meu povo não conhece o seu Deus. Então veja, o profeta está dizendo que os animais são mais tementes e reverentes a Deus do que no reconhecimento de Deus do que o ser humano, né? Então, Deus é o mesmo, ele não muda. E aí eu quero até destacar quando eu falo não muda, porque certa vez alguém disse, se eu disse Deus não muda e de repente Deus não puniu Nínive, ora, eu estou falando que Deus não muda na sua essência. Ele é Deus, santo, justo, verdadeiro, não é? Porém, ele pode mudar de ideia. De repente ele quer punir alguém, mas se esse alguém se arrepende, Deus não pune. Não é que mudou a essência de Deus, mudou a ideia, a intenção de Deus naquela ocasião, não é? Por exemplo, porque Deus perdoa o homem se o homem já nasce sentenciado ao pecado, já nasce sentenciado ao inferno. Paulo diz que o homem é por natureza filho da ira, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 3. Mas no versículo 4 ele vai dizer, mas Deus com seu muito amor, porque nos amou, nos deu graça juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. Então, ele resolve salvar, né? O homem nasce condenado, mas Deus resolve salvá-lo através do arrependimento. Porém, se não houver arrependimento, infelizmente Deus terá que condenar esse homem, né? Uma outra coisa que eu quero destacar com relação a Deus é a sua motivação. O que levou Deus a criar tudo isso, não é? Criar o homem, criar esse universo. Ora, eu diria que a motivação de Deus é o seu próprio ser, não é? Deus como um ser pessoal, ele, além de se relacionar entre si, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele quis então ter algo para relacionar com ele. Por isso ele criou o homem à sua imagem e semelhança, né? O homem é o único ser criado com a capacidade de se relacionar com Deus. Então, eu diria que a motivação de Deus é o seu próprio ser. É inerente a ele querer relacionar-se com pessoas. E ele criou o homem exatamente isso, um ser pessoal, não é? E dentro dessa motivação do seu próprio ser está a sua glória. Paulo escrevendo aos Efésios vai dizer que Deus criou o homem para a sua glória. Note que o propósito de Deus para a sua vida, para a sua existência, é que na sua existência Deus seja glorificado, não é? Eu vi uma frase alguns dias atrás que dizia assim: o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê você. Se você quiser que o mundo leia a Bíblia, viva a Bíblia, não é? Então, através da humanidade que Deus manifesta a sua glória, claro, através da obra criada, melhor dizendo, né? Salmo 19 vai dizer, por exemplo, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, o próprio ser de Deus, para manifestar sua glória, criou tudo. Criou o universo, criou o homem. E é através desse universo, e é através desse ser criado, o homem, que Deus manifesta a sua glória. A outra motivação de Deus é a sua soberania. Ele é Deus. Ele resolveu fazer, ele resolveu criar, ele é o Senhor. E quando nós falamos da soberania de Deus, tem uma série de coisas implícitas que às vezes nós deixamos passar. Por exemplo, na questão da salvação. Deus resolveu salvar o homem, né? Alguém chega a dizer, ora, se Deus resolveu salvar o homem, porque muitos vão para o inferno. Bom, tem um texto lá em Jeremias que usa a figura do barro e do oleiro. E Deus, então, mostra lá o profeta, o oleiro amassando o barro, fazendo o vaso, melhor dizendo, o vaso se racha, ele reamassa o barro, né? Reamassa o barro para fazer um novo vaso, e o Senhor vai dizer assim, eu posso fazer assim na casa de Israel, porque Israel é o barro e eu sou o oleiro. Então ele é o Deus soberano. Soberania é a sua motivação, ele resolve e ele faz.
O profeta Isaías, falando a respeito da soberania de Deus, ele diz que, lá no capítulo 14, 29, mais ou menos, diz assim: se Deus decreta, ninguém pode invalidar, ou quem invalidará, não é? Então, a motivação também está na sua soberania, não é? Tudo Deus fez exatamente sem pedir conselho a ninguém, não é? Ele resolveu fazê-lo e fez. Ele resolveu salvar a obra criada, que é o homem, e fez, realizou essa salvação. Quer alguém queira, quer não. Quer alguém critique, quer não. Quer alguém aceite ou não. Foi assim, está sendo assim e vai ser assim, porque Deus é o Senhor soberano. E não adianta, então, o homem querer questionar, discutir, não é? Uma outra coisa que eu falo de motivação de Deus está ao seu prazer. Quando Jesus foi batizado, lá naquela ocasião, a Bíblia diz que uma voz do céu bradou e disse: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo foi descendo sobre Jesus como forma de pomba, não é? Paulo, escrevendo lá em Efésios também, no capítulo 1, ele diz que Deus resolveu nos salvar segundo o beneplácito da sua vontade. Ele está falando ali, o termo ali quer dizer segundo o seu bel prazer, para a sua satisfação, certo? Salvar o homem é uma satisfação para Deus, é uma alegria para Deus, é um prazer para Deus. É importante que você guarde isso. Deus não lhe salva porque você merece. Deus não lhe salva porque você é bonzinho. Deus lhe salva porque é um prazer para Ele salvar você, tirá-lo das garras das trevas, tirá-lo das garras de Satanás, livrá-lo do poder da morte. E isso traz prazer a Deus. Claro, porque Deus é vida, Deus é o dono da vida. A Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador de nossa salvação. Então, a sua motivação também foi o prazer, a sua satisfação. Por isso que a Bíblia vai dizer, o escritor de Lucas vai dizer, lá em Lucas, que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Veja, a figura usada. A festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, por isso podíamos afirmar que a motivação de Deus também é o seu prazer. E claro, obviamente, a motivação da salvação é a sua obra, o seu amor, melhor dizendo, o seu amor à obra criada, né? A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Ele não diz que Deus é um amor, ou uma qualidade, ou um tipo. Ele diz que Deus é amor. E aí é importante também enfatizar a questão de Deus ser amor. Porque hoje as pessoas estão pintando um amor que não é Deus. E nem provém de Deus. É preciso saber diferenciar amor de sensualidade, de carnalidade. Porque as pessoas estão achando que há todas as formas de amar. Tem até uma novela na Globo com esse tema, parece, se eu não me engano, né? E aquilo ali não é amor. Não é? Pode ser todas as formas de sensualidade, todas as formas de relações conjugais humanas, profanas e perversas. Deus é amor na essência de amar, onde está presente a pureza, a santidade, a preservação. Por exemplo, ele vai dizer: eu repreendo e corrijo todo aquele que amo. Não é? Paulo vai definir o amor lá na carta aos Coríntios e vai dizer que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é? Que não há nada defeituoso nem deformado no amor. É desse tipo de amor que a gente está falando, é o amor ágape, o amor de Deus. As pessoas querem comparar ou associar o amor eros ao amor ágape. O amor eros é o amor erótico, não é? E mesmo esse amor eros, Deus defende que o homem divida apenas com sua cônjuge e a mulher com o seu cônjuge. Esse amor eros é para ser praticado no casamento.
E o amor ágape é o amor de Deus. E esse amor à sua obra criada levou exatamente, foi uma das suas motivações na obra da redenção. Não é? Paulo diz lá em Coríntios capítulo 15 que quando Cristo resgatar tudo, ele vai colocar tudo aos pés de Deus e dizer aqui, ó Pai, está tudo restaurado, tudo resgatado, e aí Deus será exaltado. Então, meus amados irmãos, esse é o que eu queria falar de Deus para você essa noite. Não é? Esse Deus é Senhor, é o Senhor de todas as coisas, é todo poderoso, só que tem um detalhe. Para chegarmos a Ele, só podemos por Jesus Cristo. Por isso Jesus falando, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão, ou ninguém vem ao Pai senão por mim. É a esse Deus que nós devemos adorar. Jesus falando, ele disse lá no capítulo 4 de João, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, é a esse Deus que devemos adorar, porque ele procura adoradores. A ele devemos temor, obediência, adoração, fidelidade e devoção. Temor, não é? Porque Deus, quando fala de temor, é para que a gente lembre que Deus não está em lugares específicos, não. Deus está em nós e Deus está conosco. Onde nós estivermos, Deus está conosco. Então devemos reverenciá-lo, temê-lo. Nossas ações devem ser sempre medidas em temor e reverência a Deus. Seria isso um pouco de Deus que eu queria falar para você nessa noite. Que você o bendiga, que você glorifique esse Deus, exalte esse Deus a cada dia e entenda, mais uma vez repito, essa verdade. Só podemos chegar a Ele através de Jesus. Pedro, escrevendo lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, vai dizer isso. Não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome foi dado debaixo do céu, entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. E ele falando também lá em Timóteo, o apóstolo Paulo falando, ele vai dizer, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E você possa então achegar-se a esse Deus, reconhecendo Ele como Deus soberano, Deus zeloso, Deus único, santo, justo e misericordioso, mas que você chegue-se a Ele através de Jesus Cristo para uma relação íntima, profunda, porque Ele é Deus. Amém? E Ele depois lhe abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse momento na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor resolveu se revelar a nós através de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor resolveu salvar-nos. Apesar do Senhor ser Deus soberano e absoluto, o Senhor resolveu nos salvar em Cristo Jesus. Muito obrigado, receba nosso louvor e continue nos ajudando nessa caminhada. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.